Bem-vindos, queridos amigos, a mais um vídeo do canal Caminhos da História. Hoje, vamos mergulhar nos acontecimentos que levaram à abdicação de Dom Pedro I do Brasil, e como a infame Noite das Garrafas desempenhou um papel crucial nesse momento histórico. Antes de entrarmos nos detalhes da noite fatídica, vamos entender o contexto político da época. Dom Pedro I, imperador do Brasil, enfrentava uma série de desafios tanto no Brasil quanto em Portugal. No Brasil, as tensões políticas aumentavam e o descontentamento com seu governo crescia. Enquanto isso, em Portugal, uma disputa sucessória ameaçava mergulhar o país em uma guerra civil. Durante seu reinado, Dom Pedro I adotou uma série de medidas que se mostraram impopulares entre diferentes setores da sociedade brasileira. Uma dessas medidas foi a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823, que havia sido convocada para estabelecer uma Constituição para o Brasil independente. Essa dissolução foi vista por muitos como um ato autoritário, e uma negação da participação popular na elaboração das leis fundamentais do país. Além disso, Dom Pedro I também recorreu à intervenção militar em algumas províncias brasileiras, com o objetivo de reprimir movimentos de oposição e garantir o controle centralizado do governo imperial. Essa intervenção foi interpretada por muitos como uma ação autoritária, que desconsiderava a autonomia e os direitos das províncias. Como resultado dessas políticas impopulares, o descontentamento com o governo de Dom Pedro I cresceu entre diversos segmentos da sociedade brasileira. O povo brasileiro, insatisfeito com a falta de participação nas decisões políticas e com a concentração de poder nas mãos do imperador, começou a se manifestar nas ruas. Protestos, manifestações e passeatas se tornaram mais frequentes, expressando a insatisfação e a demanda por mudanças políticas. Além disso, a imprensa da época, mesmo com restrições e censuras, passou a criticar abertamente o governo de Dom Pedro I, destacando os abusos de poder e a falta de representatividade política. Após a morte de Dom João VI, pai de Dom Pedro I, em 1826, surgiu uma disputa entre os dois irmãos pelo trono de Portugal. Dom Pedro I, como imperador do Brasil, tinha obrigações tanto no Brasil quanto em Portugal. Porém, sua intenção inicial era conciliar as duas coroas e manter uma união pessoal entre os dois países. Por outro lado, seu irmão Dom Miguel tinha apoio de setores conservadores da nobreza e da Igreja Católica, que defendiam uma restauração absolutista em Portugal. Esse grupo via Dom Pedro I como um representante de ideais liberais e temia que suas influências liberais se espalhassem para Portugal. Conforme a disputa se intensificava, a tensão política também aumentava. Grupos políticos e sociais começaram a se posicionar a favor de um dos pretendentes ao trono, demonstrando apoio tanto a Dom Pedro I quanto a Dom Miguel. Os liberais e aqueles que acreditavam em uma abordagem mais progressista se alinhavam com Dom Pedro I, enquanto os conservadores e defensores do absolutismo apoiavam Dom Miguel. Essa divisão ideológica gerou confrontos e rivalidades políticas, aumentando a possibilidade de uma guerra civil. Essa disputa sucessória era uma preocupação adicional para Dom Pedro I, que buscava uma solução para a crise política tanto no Brasil quanto em Portugal. Ele precisava lidar com essa ameaça à estabilidade e à unidade do reino português, ao mesmo tempo em que enfrentava os desafios e o descontentamento no Brasil. Na noite de 13 de março de 1831, a Noite das Garrafas marcou um evento significativo durante o governo de Dom Pedro I. Insatisfeitos com as políticas impopulares e autoritárias do imperador, um grupo de opositores se reuniu em frente ao Palácio Imperial, localizado no Rio de Janeiro, como forma de protesto e manifestação de sua indignação. Durante esse protesto, os opositores demonstraram sua insatisfação atirando garrafas e objetos contra o palácio. Essa ação simbólica tinha como objetivo expressar o descontentamento popular e reivindicar mudanças no governo.
A Noite das Garrafas tornou-se um episódio emblemático do descontentamento crescente com Dom Pedro I e suas políticas. Essa manifestação pública de revolta refletia as tensões políticas e a insatisfação generalizada que permeava a sociedade brasileira na época. Esse evento, somado a outros fatores e pressões políticas, acabou contribuindo para o desfecho que se seguiria, a abdicação de Dom Pedro I do trono brasileiro em 7 de abril de 1831, marcando um importante momento na história do Brasil, e abrindo caminho para uma nova fase de governança e liderança, com a ascensão de seu filho, Dom Pedro II. A abdicação de Dom Pedro I marcou um ponto de virada na história do Brasil e de Portugal. No Brasil, abriu caminho para uma nova fase política e fortaleceu a consolidação do sistema monárquico constitucional. Com a abdicação, o jovem Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, assumiu o trono brasileiro sob uma regência. A partir desse momento, iniciou-se um período de estabilidade relativa no Brasil, com a regência cuidando dos assuntos governamentais até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Durante sua longa e bem-sucedida governança, o Brasil conheceria um período de prosperidade econômica, desenvolvimento cultural e consolidação da unidade territorial. No entanto, a abdicação de Dom Pedro I também teve implicações em Portugal. Pedro ascendeu ao trono português em março de 1826, como Pedro IV. Porém, rapidamente abdicou em favor da sua filha mais velha, que se tornou rainha de Portugal e dos Algarves como Maria II, aos 7 anos de idade. O infante Miguel, seu tio paterno, chegara, recebendo das mãos da sua irmã mais velha, a infanta Isabel Maria, a regência, ratificando em 26 de fevereiro o juramento que prestara carta constitucional perante as cortes que Isabel Maria havia convocado, mas não tardou a mudar de resolução. Miguel dissolveu as cortes em 13 de março, convocando a 3 de maio o Conselho dos 3 Estados para decidir a quem pertencia a coroa, segundo a antiga forma das cortes do país, quando se tratava de graves pontos de direito. O Conselho reuniu-se em 21 de junho, e Miguel foi proclamado rei, 4 dias depois em precipitada resolução, em vista do ato de reconhecimento do herdeiro da coroa, prestado pela Regência e Real Câmara dos Pares, acerca da sucessão da Casa de Bragança nas duas coroas de Portugal e Brasil, e particularmente na de Portugal, já indicada nas conferências realizadas em Londres em agosto de 1823. O seu reinado foi marcado por uma série de medidas autoritárias que geraram resistência e conflitos internos. Somente em 1834, com a vitória das forças liberais, o país deu início a um processo de transição para um regime constitucional. Assim, a abdicação de Dom Pedro I não apenas moldou o futuro do Brasil, fortalecendo a monarquia constitucional, mas também teve consequências para Portugal, impulsionando uma mudança política rumo a um regime mais liberal e democrático. Este momento histórico ressalta a complexidade e a interligação entre os eventos políticos ocorridos no Brasil e em Portugal, no início do século XIX, demonstrando como as ações de uma figura central como Dom Pedro I podem influenciar o rumo de dois países e marcar um ponto de transformação significativo na história. A história é um fascinante caminho que nos leva a compreender o passado e refletir sobre o presente. Nesse contexto, a abdicação de Dom Pedro I se revela como um marco crucial tanto na história do Brasil quanto de Portugal. Essa narrativa de desafios políticos, tensões e disputas sucessórias nos transporta para um período de transformação e redefinição de rumos. A Noite das Garrafas e a subsequente abdicação de Dom Pedro I são momentos emblemáticos que refletem a insatisfação popular, as lutas por direitos e a busca por mudanças políticas. Ao compreender a importância desses eventos, somos capazes de enxergar como as decisões tomadas por líderes influentes podem moldar o curso da história e deixar um legado duradouro. Se você ficou intrigado com essa história fascinante e deseja continuar explorando a história, convido você a se inscrever no canal Caminhos da História. Aqui, você encontrará conteúdos que mergulham nas tramas e nos eventos que moldaram o mundo ao longo dos séculos. Se você gostou do conteúdo e gostaria de apoiar o canal,
Pode contribuir com qualquer valor. A chave Pix para doações está disponível no comentário fixado. Sua colaboração nos ajudará a continuar produzindo vídeos de qualidade e aprofundar cada vez mais nas tramas fascinantes que a história nos reserva. Junte-se a nós nessa jornada pelo tempo, desvendando os caminhos da história. Agradecemos seu apoio e até a próxima!